Glória a Deus. Certa vez, os fariseus chegaram para Jesus e interrogaram e pediram um sinal. Quem eram os fariseus? Fariseus, saduceus, eram grupos de religiosos, como existe hoje em nosso tempo. E eles procuraram Jesus e chegando para Jesus, os fariseus, os saduceus, tentando, de alguma forma, confrontar Jesus, eles perguntaram, mostre algum sinal do céu. E sabe qual foi a resposta de Jesus Cristo para esse tipo de religiosos? Esse tipo de gente que busca sinais do céu, buscam maravilhas, buscam profetadas. Jesus disse, uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. Você já parou para analisar qual tipo de sinal veio por meio do profeta Jonas? Está na Bíblia Sagrada. Leia o livro de Jonas. Jonas foi rebelde à ordenância de Deus. Tentou se desviar do propósito de Deus e quis fazer a sua própria vontade, na sua natureza, no seu entendimento. Deus mandou ele para Nínive anunciar que o povo de Nínive deveria se arrepender, se voltar para Deus, porque senão Deus iria destruir aquela cidade. E Jonas, achando que não devia fazer isso, porque era uma palavra muito dura, que o povo de Nínive não ia acreditar, e se acreditasse, Deus ia se arrepender. Então, Jonas tomou uma posição diante da sua realidade de homem falho e também desobedeceu a ordenança de Deus. E pegou o navio e foi para Tarsis. Só que ele não chegou em Tarsis, porque ele ficou no meio do caminho, no meio do mar, quando surgiu um vento bravio, uma tempestade, que inquietou todos que estavam naquele navio, ao ponto de Jonas reconhecer que tudo aquilo estava acontecendo por causa da sua desobediência. E quantas vezes nós estamos num vira-volta de nossas vidas, numa tempestade, e não atentamos para o sinal de Jonas. Essa geração má e adúltera, geração corrompida, que adultera a palavra, que foge do sentido real da vida que Deus tem proporcionado para todos nós. Não é só para mim, individualmente, não é só para uma criatura, mas para todas as criaturas. Que através de Jesus Cristo se tornem filhos e filhas, herdeiros das mesmas promessas de Deus, agora reveladas em Cristo Jesus. Os saduceus, os fariseus queriam um sinal. E Jesus disse, olha, não tem outro. O sinal que eu tenho para expressar para vocês é o de Jonas. E depois que toda a tempestade veio, que Jonas reconheceu que o erro foi ocasionado, aquela tempestade estava acontecendo por sua culpa, por sua causa, por ele simplesmente estar fugindo dos propósitos de Deus. Talvez você esteja numa tempestade e não tenha tentado a sua fuga dos propósitos de Deus para a tua vida. E esta palavra de poder vai de encontro à realidade da tua vida. Geração má e adúltera, religiosos, povo obstinado pelo poder e não se humilha diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Seu nome é Jesus Cristo. Então, o fermento dos fariseus contaminava o povo. E por causa destas ideologias humanas, da religiosidade, muitas pessoas estão ficando pelo caminho. O Jonas teve a sorte
da misericórdia do Senhor, como nós também temos a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. E veio uma baleia, após ele ser lançado no mar, engoliu Jonas e ele foi lançado lá na praia de Nínive, para se cumprir a vontade de Deus, que é soberana e poderosa sobre nossas vidas. Deus tem dado o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e vida eterna com Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E quantas vezes nós ouvimos falar sobre esse histórico? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, mas não atentamos, desviamos o nosso entendimento, desviamos a vontade de Deus para se cumprir em nossas vidas o seu propósito. E assim nós perecemos por desobedecer, por falta deste conhecimento da intimidade de Deus para conosco através de seu Filho e do seu Espírito Santo. Então que essa palavra venha de encontro à tua realidade hoje, à minha realidade hoje, que nós possamos se voltar em meio à tempestade e fazer como Jonas fez. Jonas gritou do ventre, considerado como um inferno o lugar onde ele estava, o ventre da baleia. Diz a palavra de Deus que Jonas bradou. Alguns estudiosos religiosos dizem que Jonas morreu, depois foi engolido. Não, Jonas estava vivo, ao ponto de gritar do ventre da baleia. Aquele nome peixe. Jonas gritou. Se ele gritou, ele estava com vida. E o Senhor ouviu o seu clamor e fez com que ele seguisse o verdadeiro propósito que Deus tinha através da vida dele. E depois que Deus usou Jonas para pregar ao povo de Nínive, o Jonas foi lá, em meio ao dia ensolarado, no deserto, reclamando que estava quente, o sol estava enfervescendo a sua mente. Deus fez nascer uma abóbora, né? E ali gerou uma sombra sobre Jonas. Que Jonas estava questionando porque Deus tinha se arrependido. E, na sequência, aquela abóbora murchou, morreu, e Jonas voltou a ficar no sol. E Deus falou através daquela abóbora, aquele pé de abóbora, e disse: Jonas, se tu tens compaixão da abóbora, não teria eu compaixão de um povo, de uma nação? Esta é a verdade da misericórdia de Deus, poderosa sobre nossas vidas. Como o Senhor é misericordioso. Como nós podemos entender na trajetória de Jonas, o profeta Jonas, o que Jesus quer e tem nos falado, para compreendermos, de fato, porque estamos vivendo em tribulações, em vendavais, em perturbações. Porque, de fato, tudo isso acontece quando nós saímos da direção e do propósito do Senhor de nossas vidas. Então, analise a si mesmo e participe do reino de Deus. Essa é uma palavra que não é só para ver quando você vai participar de um momento de ceia, simbolizando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. É uma mensagem para ser analisada todos os instantes de nossas vidas, principalmente nos momentos de turbulações, de tempestade, aonde nós estamos assustados, aonde nós estamos em conflitos, e Deus continua nos dando sinal. Quem sabe, se você obedece, o vento se acalma e você vai desfrutar do que Deus tem preparado para a tua vida, para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna. Divulgamos a palavra de Deus. Tenham todos uma boa reflexão. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. E que o Espírito Santo venha nos convencer da verdade. Porque somente Ele é o guia que irá nos conduzir em toda a verdade. Para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém.
Glória a Deus.